Boa noite, pessoal. Que bom estar com vocês em mais uma semana de live e mais uma semana de conhecimento para o nosso setor sementeiro. E hoje recebendo uma pessoa muito especial que com prontidão aceitou o nosso convite de compartilhar seus conhecimentos e sua carreira, que é a Leidiane do Mapa, que é auditora. Então, assim, hoje a gente vai ter um estilo de live que vai ser um bate-papo. Então, aproveitem o máximo a Leidiane. Ela pode falar sobre carreira, ela pode falar sobre fiscalização, ela pode falar sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Então, assim, aproveitem ao máximo, que não é todo dia, nem toda semana que a gente consegue trazer a Leidiane e uma pessoa com a experiência que ela tem, né? Então, aproveitem todo esse tempo para fazerem suas perguntas. Então, antes de a gente convidar a Leidiane, eu vou conversar um pouquinho com vocês, que é a respeito dos nossos cursos e simpósios que sempre estamos perguntando lá no Instagram, quando vai ter, tem data, não tem data, e quase toda semana eu abordo esse assunto aqui com vocês, porque realmente as perguntas, elas são recorrentes. Então, pessoal, infelizmente, nós ainda não temos datas a respeito dos cursos. Eu sei que, assim, muitos estão esperando, querem muito esses cursos, só que quando nós tivermos datas, podem ficar tranquilos que nós vamos divulgar. E nosso principal meio de divulgação é o nosso Instagram do Necem, que é @necem_ufla. É lá que a gente consegue um contato direto com vocês, tanto é que esses questionamentos que eu acabei de falar para vocês, eles são feitos todos lá no nosso Instagram. Então, se você não segue o nosso Instagram, aproveita esse tempinho antes de a gente chamar a Leidiane e segue lá, @necem_ufla. Então, lá é nosso principal meio de divulgação. Quando nós tivermos datas concretas sobre os cursos realizados no nosso setor de semente da UFLA e o nosso simpósio sementeiro, essas datas estarão lá, tá bom? E gostaria de agradecer ao nosso setor de sementes da UFLA pelo apoio às nossas lives, aos membros ativos, aos ex-membros, às empresas públicas e privadas. E, pessoal, aproveitem muito essa live de hoje com a Leidiane. E enquanto a gente vai chamar a Leidiane, eu peço que vocês deixem um gostei e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Porque assim o YouTube entende que o nosso canal é interessante, o nosso conteúdo é interessante e ele chega a mais pessoas. Tanto é que quase todos os nossos vídeos, ou a maioria deles, a gente está compartilhando no canal da Abrates também. Então, isso está gerando uma rede de conhecimento para o nosso setor sementeiro. Então, assim, aproveitem muito a live de hoje e fiquem à vontade para seus questionamentos. Eu vou chamar agora a nossa moderadora de hoje, que é a Ana Reale. Boa noite, Ana. Oi, boa noite todo mundo. Eu queria agradecer a Débora pela excelente apresentação que ela deu. Eu sou Ana Reale, eu sou coordenadora de marketing junto com a Débora do Necem. Atualmente eu faço mestrado no setor de sementes da UFLA e eu fui convidada agora para fazer a moderação dessa palestra de hoje para vocês. Lembrando que aqui no chat a gente vai estar respondendo todas as perguntas, então assim que vocês já tiverem alguma dúvida, podem mandar e a gente vai colocando na tela para poder responder tudo na ordem, tá bom? Agora eu vou chamar a Leidiane. Aí. Oi, Leide. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Leidiane. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui hoje, principalmente, né, por ser do Núcleo de Estudo em Sementes da UFLA, o setor do qual eu tenho a minha origem também é da sementes, eu tenho um carinho extremo por todos que compõem o setor e principalmente por vocês do Núcleo, vocês estão de parabéns. Obrigada, Leidiane. Para a gente é um prazer trazer a Leidiane aqui, né? Porque é uma pessoa que tem muita experiência. A Ana tem mais propriedade para falar do que eu, porque ela já conhece a Leidiane.
Então, assim, com certeza a noite de hoje vai ser uma troca de experiência e de conhecimentos muito grande, né, Ana? Sim. Então, para começar, a Leidiane podia se apresentar melhor, né? Que a gente sabe que ela é auditora, mas, né, Leidiane, vamos saber um pouquinho mais da Leidiane. Claro. Boa noite a todos, obrigada pela presença, né? Espero que a gente aproveite bastante dessa live. Assim, vamos aproveitar para fazer aqueles questionamentos que muitas vezes, no ato da ação fiscal ou da nossa presença, muitas vezes o ente fiscalizado, ele não faz o questionamento, a pergunta fica um pouco inibido. Então, vamos aproveitar hoje, o que eu puder responder, estarei aqui de prontidão. E se porventura eu não for capaz de responder algum questionamento, nós vamos consultar o nosso grupo de colegas e respondemos a contento. Meu nome é Leidiane Aparecida Ferreira Queiroz, sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em tecnologia e produção de sementes pela Universidade Federal de Lavras, esta casa, né, a minha origem. Ingressei no Ministério da Agricultura no concurso público de 2007, quando eu entrei e comecei a trabalhar em Brasília. No início, eu trabalhei no Registro Nacional de Cultivares, lá na coordenação de sementes e mudas, e posteriormente tive a oportunidade de passar pelo Lanagro, que é o Laboratório Nacional Agropecuário, que fica em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e desde 2010 eu estou no Serviço de Fiscalização de Insumos Agrícolas, que trabalha diretamente, né, trabalhando diretamente com a fiscalização da produção de sementes e mudas. Atualmente eu estou como chefe da nossa unidade regional em Lavras, fui chefe substituta desde 2012 e com a aposentadoria do nosso ex-chefe, em 2019 eu assumi. E estou também como presidente da Comissão de Sementes e Mudas em Minas Gerais, que é uma comissão assim, de excelência que tem feito um trabalho brilhante, tanto para Minas quanto para a agricultura nacional de um modo geral. E espero que aproveitem hoje que a gente possa ter um bate-papo bem bacana sobre a fiscalização. Então, para começar o assunto, Leide, eu queria que você falasse um pouco do Sistema Nacional de Sementes e Mudas para a gente, para introduzir. Ok. Então, gente, eu acho assim, o principal, para a gente dar entrada e falar da fiscalização, nós precisamos contextualizar, né? Por que que existe a fiscalização federal agropecuária e principalmente na nossa área, na área de sementes e mudas. A legislação vigente hoje, ela é baseada na Lei 10.711, que é de 2003, que foi regulamentada pelo decreto em 2004. E a lei, ela instituiu, então, o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, como uma forma, né, de legalizar e trazer para o conhecimento, né, de toda a cadeia, todos os entes envolvidos nesse sistema de produção. E o objetivo, ele é único da legislação, né? Nós temos uma lei, um decreto, e como complemento às demais instruções normativas, mas o objetivo é único, que é garantir a identidade e qualidade do material de propagação e reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. Então, esse é o grande objetivo de todo esse sistema, de todos os entes envolvidos, de toda a cadeia. Então, quando a gente fala, né, que a semente é o principal insumo da agricultura, ele é realmente, não é um jargão, é uma realidade. Então, ele é insumo da agricultura, da pecuária, e não é nem um exagero a gente falar que é um sustentáculo do agronegócio, porque tudo começa pela semente. E eu queria fazer um parêntese, que quando eu me referi, né, durante esse nosso bate-papo sobre semente, eu vou estar usando a definição da lei, que ela trata como material de reprodução vegetal, né, de qualquer gênero, espécie ou cultivar, proveniente tanto de reprodução sexuada ou assexuada. Então, para eu não ter que ficar falando toda hora semente e muda, então é o termo geral da lei. E dessa forma, então, com a instituição do Sistema Nacional de Sementes e Mudas, essa criação, né, esse arcabouço legal, ele trouxe para o conhecimento de todos os agentes envolvidos, por meio da criação do RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas.
E o Renasem, ele habilitou os agentes do sistema a estarem envolvidos nessa atividade. Mas que agentes são esses? São os produtores, beneficiadores, reembaladores, armazenadores, comerciantes, e credenciou aqueles que dão o quê? Sustentáculo a essa atividade, que são os responsáveis técnicos, certificadoras, os certificadores de produção própria, os laboratórios de análise e amostradores. Então, uma vez tendo conhecimento de todos esses agentes envolvidos no sistema, faltou o segundo ponto, o segundo pilar desse sistema, que é o conhecimento o quê? Do objeto. Que objeto é esse? As cultivares, os materiais que são produzidos. E isso foi instituído pelo Registro Nacional de Cultivares, que, mais uma vez, habilita esses materiais a serem produzidos e comercializados em todo o território nacional. Então, nós já temos, né, os dois pilares, que são o conhecimento dos agentes e do objeto do sistema. E o que faz o sistema rodar? O que mais que foi legalizado com a instituição do marco legal? Todo o sistema de produção, certificação, análise, comercialização e utilização. Então, a lei, ela tratou de todos esses itens, inclusive da utilização, que é um ponto muito importante do marco legal. E para dar sustentáculo a toda essa cadeia, de alguma forma era necessário averiguar, então, a realização e o cumprimento desse sistema. De que forma que isso poderia ser feito? E nessa mesma lei, ficou instituída, então, a fiscalização da produção e de todo o arcabouço legal. De que forma? Visando garantir o cumprimento da legislação e averiguar a conformidade dos processos, procedimentos e, principalmente, dos padrões estabelecidos. Porque, se foi criado normas a serem seguidas, se foram instituídos padrões, cabe a nós, então, fazermos o quê? Verificar se esses padrões estão sendo cumpridos realmente. E isso tudo, nunca nos esquecendo do objetivo único da lei, que é garantir identidade e qualidade da semente. Muito bom, Leide. A respeito do Renasem, que você falou, você poderia explicar um pouco mais para a gente? Por exemplo, se eu for produtor de sementes e eu também sou engenheiro agrônomo, eu tenho que ter 2 Renasems e eu quero ser o meu próprio responsável técnico. Como que faz? Isso. O agente, seja ele qualquer atividade dessa, se ele for exercer mais de uma atividade, ele vai estar inscrito nas 2 atividades. Por exemplo, nós temos produtores de sementes que são beneficiadores, que são armazenadores, que são reembaladores. Então, isso não impede. Uma coisa não exclui a outra. E no ato da inscrição, no Renasem, né, apresenta toda aquela documentação exigida, né, para cada atividade, e é cobrada uma taxa específica. E no caso de 2 atividades, não se cobram 2 taxas, cobra-se a maior taxa dentre elas, e uma vez só. A cada 3 anos, há renovação. Certo. Foi bom esse início que a Leidiane nos apresentou, porque às vezes nem todo mundo tem esse contato, né, com a Lei 10.711, e foi um divisor de águas, né, Leidiane, essa lei aí para nós, e trouxe coisas que a legislação antiga não tinha, como uma forma de rastreio aí do nosso setor. E assim, você acha que tem alguma coisa ainda para melhorar? Ou essa lei atende bem? Assim, eu creio que atende bem, mas no sentido assim, vocês que estão vivenciando melhor e vivenciando na prática, né? Vocês acham que existe algum ponto que, se futuramente for ter uma outra lei, esse ponto tem que vir a ser verificado, às vezes colocar na legislação, algo nesse sentido, Lidiane? Excelente questionamento, Débora. É muito importante a gente focar isso, que a instituição da lei, na época, ela foi chamada de Nova Lei de Sementes, e ficou conhecida assim por muito tempo. Mas, olha só, a lei foi instituída em 2003, regulamentada em 2004.
nós já estamos em 2020. Então, se passou um longo tempo até hoje, e é ótimo que o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, ele mude, ele sofra um progresso. Então, assim, nós sempre temos novas tecnologias de produção, novos meios de se produzir, novos objetivos, nós temos objetos diferentes, né? Nós falamos no início de qual que é o objeto, são os cultivares, os materiais, então a cada ano são lançados materiais com tecnologias altamente desenvolvidas. Então, houve um progresso muito grande nesses últimos 17 anos, desde a publicação da legislação. Então, de forma geral, a lei atende, né? Nós conseguimos fazer-se cumprir da forma que está publicada hoje, mas é inegável que é necessário que uma atualização. Tanto que tem sido trabalhado, né? Em breve vamos ter, se Deus quiser, a publicação da revisão do decreto, que vai trazer muitas novidades e coisas boas para o setor. E é importante que isso aconteça porque a legislação ela tem que acompanhar as mudanças que ocorrem no setor. Isso é bom para todos os envolvidos, para o agronegócio e principalmente para a economia brasileira. É bom que haja realmente evolução e que as legislações, assim, com o tempo, elas vão ficando arcaicas mesmo. Por quê? Porque surgem coisas novas. Então, é necessário que a gente acompanhe essas mudanças. E, assim, o setor espera que isso aconteça, porque começam a surgir tantas novas oportunidades de se utilizar tecnologias diferentes e que, às vezes, barra no que está publicado na legislação, que não é possível ser feito. Então, mediante isso, sim, realmente é necessária atualização sempre da legislação vigente. Muito boa colocação, Leide. Agora eu queria saber, aqui veio mais uma questão sobre o Renasem, quais os profissionais na cadeia produtiva de sementes que precisam ter o Renasem e a questão da validade dele, quanto tempo dura até fazer a renovação? Então, todos os agentes envolvidos na cadeia de produção de sementes, eles têm que ter uma habilitação para fazer a atividade. Então, sejam eles produtores, beneficiadores, reembaladores, armazenadores, comerciantes, responsáveis técnicos, que é onde entram, né, vocês da academia. É importante ter isso, ter esse conhecimento. Muitas vezes a gente sai da academia sem saber dessa possibilidade, né, dessa necessidade, o que precisa, é difícil, não é? Eu gostaria de atuar no setor, qual que é o primeiro passo? É você estar habilitado a isso, que é ter sua inscrição, seu credenciamento no Renasem. Além disso, as certificadoras, empresas que fazem a certificação, os certificadores de produção própria, laboratórios de análise, amostradores. Então, todos têm que estar habilitados, ter o Renasem para exercer essas atividades. Então, isso é um ponto importante, que é muito fiscalizado por nós. Então, assim, sempre há alguma ocorrência, né, intercorrência, infelizmente, de pessoas que estão exercendo alguma atividade dentro da cadeia de produção de sementes e que não estão habilitadas para tal. E a validade da inscrição no Renasem são 3 anos. Então, você faz uma inscrição uma vez, ela dura por 3 anos e depois ela deve ser renovada. Muito bom, Leide. E lembrando que a consulta do Renasem é pública pelo site, né? Exatamente. No site do Ministério da Agricultura, você tem a página, né, do setor de sementes e mudas, tem muita informação, as informações de quem está registrado no Renasem, as informações do RNC, lá você pode consultar todos os materiais que estão habilitados a serem produzidos e comercializados no país. A legislação está disponível, tem um painel brasileiro de sementes que traz dados atualizados, porque puxa direto do nosso sistema que hoje faz a inscrição dos campos de produção de sementes. Então, assim, tem muita informação e ela é disponível, ela é gratuita. E se houver qualquer dúvida, né, se precisar de alguma ajuda para acessar, nós, como agentes públicos federais, nós estamos à disposição. Vocês podem nos contactar por telefone, por e-mail, isso é obrigação nossa, é nosso dever darmos esse auxílio, né, àquele usuário que necessita. Perfeito. Ótimo.
Acho que isso aí que a Ana acabou de colocar é um questionamento de muita gente, com certeza, dúvidas, né? Porque acaba que legislação sempre gera alguma dúvida. E, Leidiane, a respeito da 10.711, a gente sabe que uma das mudanças dela, assim, um dos gargalos, seria relacionado à rastreabilidade, né, das sementes. Eu acho que você vai falar melhor, obviamente, mas justamente para a gente tentar diminuir a questão de pirataria de sementes. A respeito dessa rastreabilidade, como que hoje está o Brasil em relação a essa rastreabilidade, né? Como está esse cumprimento, como que acontece esse rastreamento dessas sementes. E antes de passar a palavra para você, Leitiane, eu só gostaria de lembrar aqui, para quem está nos assistindo, que eu e a Ana tá aqui conversando com a Leitiane, né? Fluindo esse diálogo, mas que vocês também podem tirar dúvidas, mandarem perguntas. Então, assim, a gente está aqui relacionado às nossas dúvidas quase que pessoais mesmo. Só que vocês que estão aí assistindo a gente, pode mandar, que a Lidiane, ela está super disposta a responder todas as dúvidas, tá bom? Então, Lidiane, aí lembrando sobre a rastreabilidade de semente, você pode comentar um pouquinho para a gente, por favor? Claro, Débora, muito bem lembrado e muito importante, porque nesse momento o que acontece, né? Quando você fala em rastreabilidade, a gente esbarra diretamente em um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje dentro do setor, que é a pirataria de sementes. Cada vez mais, eu acho que as empresas estão criando meios, né, de rastrear os seus produtos e de alguma forma de se autoprotegerem, né, proteger os seus produtos, aqueles que eles lançam, que têm alto valor agregado, que são gerados, assim, anos de pesquisa para ser lançado o material. Então, é necessário realmente que se proteja esses novos materiais, né? Então, assim, qual que é o principal meio, né, do qual as empresas se utilizam hoje para estar garantindo a proteção dos seus materiais no mercado? É justamente a proteção de cultivares, né, quando são lançadas. Hoje em dia é um principal meio, né, que se usa para poder ter rastreabilidade, a garantia de que aquele material vai ter alguma proteção, apesar de que, infelizmente, isso não limita o uso desse material por aqueles, né, malfeitores do sistema, que não entendem o porquê do Sistema Nacional de Sementes e Mudas, né, que ele sustenta toda uma rede. Então, que o respeito a esses materiais, né, de forma legal, produzidos dentro do sistema, é de extrema importância para garantir aquele objetivo geral que nós falamos lá no início, né, que é identidade e qualidade. Então, hoje nós ainda nos deparamos fortemente, né, com o problema da pirataria. A pirataria ocorre de formas mais diversas possíveis. Hoje em dia, fala assim, tudo evoluiu, né? Inclusive, até a parte ruim evoluiu. Então, os meios para se fraudar materiais, né? Para se fazer pirataria, hoje eles estão muito mais sofisticados do que antigamente. Então, assim, um ponto bem bacana dessa revisão do decreto é que a gente está tentando, né, criar meios mais legais, que a legislação nos dê sustentação para tentar identificar cada vez mais esses problemas, né, da bolsa branca, da pirataria, tentar identificar para a gente poder penalizar esses infratores. Excelente colocação, Leide. Realmente, a fiscalização tem um papel super importante no combate da pirataria hoje. E vamos seguir com as perguntas. Aqui, Weber Agostinho da Silva. Boa noite, Weber. Obrigada pela sua participação. Ele quer saber como funciona a importação de mudas e quais são as documentações necessárias. Boa noite, Weber. Tudo bem? Obrigada pelo questionamento, né? Nós temos uma legislação específica hoje, né, sobre importação de materiais. Ela é uma instrução normativa e ela traz todos os requisitos, né, para que sejam importados materiais. Você, primeira coisa, tem que saber a finalidade da importação. É uma importação para pesquisa? Tem uma instrução normativa específica. É importação para fazer melhoramento?
tem os requisitos específicos para isso. É importação para uso, então vai entrar numa legislação específica. E todo material que adentra o país, ele tem que respeitar as normas, tanto da legislação de sementes e mudas, como a legislação fitossanitária brasileira, né? Esse que geralmente é o principal entrave na hora de importação de materiais vivos, por causa dos requisitos fitossanitários. Então, todos devem ser cumpridos. Então, o primeiro passo é buscar uma unidade do Ministério mais próximo de você, né, onde você estiver, para se basear na legislação específica e ver qual que é o material, se há algum pré-requisito fitossanitário para a entrada desse material ou não, que quantidade que é essa, qual é a finalidade. Então, ele é montado um processo de importação desse material. Perfeito, Lidiane. Eu lembrei da fiscalização dos produtores de morango. Exatamente. Que sempre importa o material do Chile, né? Vem Sim, tem bastante importação de mudas, né? Sempre. Que bom que a gente está tendo várias perguntas aqui, tá, Lidiane? Fica à vontade, gente. Vamos aproveitar e discutir bastante. É um assunto muito bom de ser discutido. E a gente aprende assim, nessa conversa. Então, já que a Ana até começou a falar sobre fiscalização, o que você acha, Lidiane, da gente conversar um pouquinho sobre a fiscalização? Você está uma explicação geral e a gente entra com algumas perguntas que já está tendo aqui. Claro, então, assim, é um prazer falar da fiscalização. Eu falo assim, e esse assunto desse bate-papo nosso, ele veio em uma hora tão propícia, que na semana passada, a nossa carreira de auditor fiscal federal agropecuário, ela comemorou 20 anos. 20 anos de legalização da carreira, né? Os auditores fiscais não eram conhecidos como auditores, mas, assim, a fiscalização sempre aconteceu, faz mais de 150 anos, né? A defesa agropecuária nacional é feita, mas como carreira, a gente completou 20 anos na última semana. E dentro da cadeia de sementes e mudas, a fiscalização, então, ela visa garantir o cumprimento da lei e averiguar a conformidade dos processos, procedimentos e principalmente dos padrões estabelecidos. Padrões do quê? Padrões do produto, seja ele semente, seja ele muda. E de que forma que a gente averigua isso, então? Por meio da amostragem. Então, tem que se coletar a amostra do produto acabado e essa conformidade, ela é verificada por meio de análise. Então, é muito importante frisar aqui nesse momento que o que sustenta toda a fiscalização federal agropecuária são os laboratórios nacionais agropecuários, a rede de laboratórios que faz todas as análises das amostras, sejam elas de origem vegetal, sejam elas de origem animal. Então, assim, o que sustenta essa rede, essa cadeia da defesa agropecuária brasileira são os laboratórios. Então, em Minas Gerais, na área de sementes e mudas, nós temos o LASO, em Belo Horizonte, que é coordenado pelo colega Luiz Arthur, excelente profissional, que tem uma equipe brilhante, desempenha com maestria, né, esse trabalho junto de nós. Então, assim, nós que estamos na fiscalização, coletando os materiais na linha de frente e enviando esses materiais para o laboratório, nós temos segurança, porque nós temos uma equipe que tem total conhecimento e total capacidade de nos dar segurança nos resultados que são retornados, porque aí sim nós tomamos as medidas necessárias, né, se o material está conforme ou não conforme com os padrões vigentes. E dessa forma, então, a fiscalização, ela é em toda a cadeia, é da produção, do beneficiamento, da amostragem, da análise, da certificação, da reembalagem, do armazenamento, do transporte e da comercialização. A nossa ação fiscal, ela começa com a inscrição dos campos ou dos viveiros e ela finaliza com a emissão da nota fiscal de venda do produto. Então, em toda essa cadeia, nós podemos atuar, né, dessa forma. E mais especificamente, né, exercendo as nossas funções. Para garantir, então, a conformidade aos padrões pré-estabelecidos. Então, ou nós amostramos, nós fazemos, né, a fiscalização do produto,
e fazemos a fiscalização dos processos também, que é onde nós vemos, né, a adequação documental, a adequação do sistema de produção, nós fazemos as vistorias para poder emitir um RENASEM ou não, fazemos as auditorias dos laboratórios credenciados. Então, é um trabalho muito bacana, que exige muito da equipe, e, assim, é necessário uma troca muito grande, né, do setor com a fiscalização, porque a fiscalização, ela não quer punir. O nosso objetivo não é punir. O nosso mundo ideal é que todos os produtos amostrados, todos os processos averiguados estivessem 100% conforme. Então, assim, o objetivo maior é esse, a conformidade do sistema, porque se o sistema está conforme, ele está rodando muito bem, ele vai gerar bons frutos, ele vai garantir material de qualidade e de identidade lá no final. Então, assim, é importante que o setor não veja a fiscalização com maus olhos, pelo contrário, que veja com bons olhos, que veja com um sustentáculo da atividade dele, porque se a fiscalização existe, ela vai contribuir para aqueles que não estão dentro da atividade de forma regular, não se perpetuem, não façam uma competição de forma desordenada, né, desleal dentro do setor. Realmente, é só um detalhe, Ana, antes, eu sei que tem muita pergunta aí, mas uma coisa que a Lidiane falou, que eu tenho essa mesma visão dela, porque normalmente quando a pessoa está com outra visão, vê o auditor como uma pessoa, entre aspas, mal, uma pessoa que quer punir. Só que, na verdade, a legislação, ela está disponível para todo mundo. Então, assim, é só você sentar, ler e adequar ali o seu sistema. Então, o auditor, ele está lá para dar essa checagem, se está tudo certo, e para melhorar realmente o sistema. Isso aí foi uma colocação ótima que a Lidiane fez, e espero que as pessoas que estejam nos ouvindo tenham essa mesma percepção. Ana, eu acho que tem muita pergunta aí, né? Você quer fazer uma aí para a gente já? Tem mesmo, vamos seguir. Lei de ótima colocação mesmo, e os auditores têm que ser vistos como pessoas que regulamentam realmente o processo e a cadeia produtiva de sementes, não são inimigos. Então, aqui, boa noite, Juliana Lima. Ela quer saber com qual frequência se faz a fiscalização de campos de produção de sementes em Minas Gerais. Juliana, boa noite. Muito obrigada pelo questionamento. Isso é importante saber, porque eu vou comentar com vocês, para vocês terem noção de qual é o nosso universo de fiscalização. Porque depois nós vamos até tocar nesse assunto mais no finalzinho. Hoje, em Minas Gerais, nós temos 12 auditores fiscais federais agropecuários que atuam na área, né, de sementes mudas, para cobrir o estado inteiro. E nós tivemos, na última safra, esse é um dado da safra 19-20, 20-20, mais de 4.970 campos de produção inscritos, o que corresponde a mais de 381 mil hectares de produção de sementes. E de mudas, mais de 33 milhões de mudas, só em Minas Gerais. E nós somos hoje apenas 12 auditores fiscais federais agropecuários, sendo, né, 2 lotados na sede, que é a doutora Maria Augusta e o doutor Pedro Paulo, e os demais estão distribuídos nas unidades regionais dentro de Minas. Então, por essa limitação e essa quantidade, esse volume de produção que nós temos, que é muito grande e representativo, nós trabalhamos da forma mais eficiente possível. Nós temos trabalhado com uma análise de risco, onde nós pontuamos, né, os principais fatores que podem impactar a produção, e dentro desse ranqueamento nós fazemos uma amostragem para nós tentarmos fazer uma fiscalização o mais correta, próximo possível de uma realidade, porque é impossível fiscalizar esse universo tão gigantesco. Nós temos trabalhado mais e mais a cada ano, com um número reduzido de fiscais, cada vez a nossa equipe é menor. Nós temos, inclusive, adotado um sistema de forças-tarefas, onde nós reunimos toda a equipe e vai toda a equipe em uma mesma ação para uma região. E naquela região nós
nos distribuímos para fazer esse trabalho, e tudo baseado nessa análise de risco. Mas o ideal, né, o que a gente queria, o que a gente anseia, que fossem fiscalizados o máximo, né, o mais perto possível de 100%, mas é impossível, né, na realidade que nós enfrentamos hoje. E isso não é um problema só de Minas, é um problema do país inteiro. Há estados que têm muito menos fiscais do que Minas Gerais. Sim, Leide, realmente a falta de pessoas e de auditores acaba sobrecarregando o sistema também, acaba sobrecarregando até vocês, né? Com certeza. E, de certa forma, quem está no sistema de forma regular e legal acaba se sentindo um pouco quase que abandonado, né? Porque muitas vezes ele fala assim, nossa, eu não tenho sido fiscalizado, faz tempo que eu não sou fiscalizado, mas nós temos tentado trabalhar da forma mais correta possível, em cima dessa análise de risco, para a gente estar sempre dentro de uma frequência aceitável, né, estatisticamente aceitável, para estar percorrendo, né, pelo menos o máximo possível desses produtores e dos campos de produção. Perfeito. Continuem perguntando aqui no chat, gente, que nós vamos estar transmitindo aqui na tela. Agora tem mais uma pergunta aí, Débora? Tem mais perguntas. E antes de eu fazer essa pergunta, pessoal, eu só queria falar a respeito do decreto, que algumas pessoas estão perguntando a respeito do decreto e tal, perguntas relacionadas ao novo decreto, na verdade, tá? E a Lidiane, é claro que ela pode falar super disso, só que a gente vai trazer uma pessoa, até a gente nem ia anunciar isso agora, mas como as perguntas estão recorrentes, né? A gente vai trazer uma pessoa do Ministério e vai falar diretamente sobre essas novas atualizações. Então, assim, por isso que a gente não vai entrar nesse assunto hoje, porque a gente vai ter uma live só sobre isso, tá bom? Mas, assim, fiquem aí com as perguntas, que esses questionamentos a gente leva para a próxima live, tá? Então, vamos para a próxima pergunta, que é da professora Laene, Maria Laene. Quais os principais problemas ou infrações que você tem constatado em suas fiscalizações na área de sementes e mudas? Obrigada, Laene. Excelente pergunta. Laene, boa noite, muito obrigada por sua presença, sua participação. Professora Laene, né, é a nossa guru, está sempre conosco, nós estamos trabalhando sempre juntos. Ela, com seus cursos maravilhosos, tem dado sustentação, né, a esse Sistema Nacional de Sementes Mudas, treinando e capacitando os agentes envolvidos no sistema. Trabalho brilhante que não pode parar e que é muito importante para todo o setor e para toda a cadeia. Laene, obrigada. Então, o que tem acontecido, né? Há alguns problemas que eles são intercorrentes, né? Por mais que se faça, que se tenha ação fiscal, eles continuam acontecendo. O principal, quando a gente fala em amostragem, né, em conformidade de produtos, são as sementes não conformes, que não estão conformes com o padrão garantido, né, pelo produtor. Às vezes não é nem o padrão nacional, eles garantem um padrão superior e quando vai averiguar não dá aquele padrão. Esse é um problema corriqueiro para diversas espécies, acontecem mais em uns nichos e menos em outros, né? E que bom que é assim. Nós temos muito problema com os processos em si, a documentação, né? A avaliação da atividade, a escrituração da atividade. Às vezes o profissional é um bom profissional, mas ele não tem um controle adequado, a rastreabilidade documental do seu processo, né? Às vezes falta a escrituração de uma nota fiscal, você vai numa usina de beneficiamento, não tem todo o documento lá. Então, isso é um problema e tem sido recorrente, né? Questão documental. Às vezes, ele até sabe o que está acontecendo, mas ele não tem na presença, no ato da ação fiscal, a documentação. Acontece com menos frequência, às vezes, agentes do sistema que não estão habilitados, ou seja, que não têm inscrição no Renasem, ou que estão com inscrição vencida, ou que são inscritos para uma atividade e não para outra, e estão exercendo aquela atividade. Isso acontece bastante. E
Mas, assim, eu tenho percebido, de uma forma geral, apesar, né, da recorrência desses problemas da fiscalização, que, principalmente, quando a gente trata de grandes culturas, né, o sistema nacional, ele está muito bom, tem tido menos problemas, aqueles problemas que são eternos, que sempre tem, que é pirataria, né, um ou outro oportunista que entra na atividade e acha que vai desenvolver de qualquer maneira, isso sempre acontece, mas num modelo mais amplo, numa visão mais ampla, o Sistema Nacional de Sementes Mudas, ele funciona muito bem. Muito bem, então, Leide, muito obrigada pela resposta, eu acho que ficou bem esclarecido, e como no estágio eu percebi, a função dos responsáveis técnicos no preenchimento é fundamental, tanto para agilizar o processo e a homologação, quanto para poder facilitar até o lado do auditor, né, que não tem que ficar nesses entraves. Excelente a sua colocação, Ana, porque, né, o responsável técnico, ele não tem esse nome por acaso, né? Ele tem que ser responsável pela atividade, né, técnica que ele exerce. Então, é muito importante levar isso sempre para dentro da academia, para o núcleo de vocês, né, para os envolvidos na cadeia. Porque se ele é responsável técnico, ele tem que dar a sustentação, né, o arcabouço, o conhecimento legal e técnico que ele tem ao produtor que ele assiste. Então, não é simplesmente assinar um documento, ir lá e constar no Renasem do produtor que ele é responsável técnico, mas se ele não se habilita a fazer nada pelo produtor. Então, eu esqueci até de falar isso na pergunta da Laene, tem havido muitas autuações recorrentes para responsáveis técnicos, justamente por estar desempenhando as suas atividades em desacordo com o que preconiza a legislação vigente. Porque lá na lei tem muito claro as atribuições do responsável técnico, né? O que ele tem que fazer, quais são as obrigações legais dele. E se há obrigação legal, né, há também penalidades pelo não cumprimento das mesmas. Então, isso é muito importante. E uma vez que o responsável técnico não desempenha com maestria a sua atividade, isso vai gerar problema, tanto para o fiscal que está analisando a documentação, como você colocou, Ana, porque o documento vem errado, vem mal preenchido, mas principalmente para o produtor que ele assiste, porque a responsabilidade pela produção, ela é do produtor, não é do RT. Então, se acontecer um problema, quem vai ser autuado é o produtor, não é o RT. Então, isso tem que ficar muito claro no sistema. Ótimo. Leidiane, agora mudando um pouco de assunto, tem uns questionamentos sobre quando vai acontecer o próximo concurso do MAPA. Alguma previsão? Eu estou na expectativa também. Esse é o nosso sonho, né, Aninha? Como eu queria ter essa resposta para te dar. Nós temos já várias solicitações do Ministério do Planejamento. A nossa própria ministra da Agricultura, né, se compadeceu dessa situação, ela tem conhecimento disso, formulou um documento oficial e enviou o planejamento solicitando novo concurso para novos. E o que é mais crítico é justamente a área vegetal, que há muitos anos não há concurso para agrônomos atuarem na fiscalização federal agropecuária. Os últimos 3 concursos que foram feitos foram todos para médicos veterinários, né? Não que a área animal não precise, claro que precisa, principalmente por lidar diretamente com produtos de consumo humano, consumo direto, mas a área vegetal está ficando aquém. Nós não temos previsão, temos solicitação, né, pedidos formais, mas não há nenhuma previsão para se recompor o quadro. Não é nem para aumentar o quadro, é para tentar recompor, porque nós tivemos uma gama enorme de colegas que se aposentaram nos últimos anos, pessoas, assim, de conhecimento inigualável. Então, conhecimento que a gente, né, acaba que vai perdendo. Por mais que nós tenhamos proximidade, nós não podemos ficar sugando dos nossos colegas aposentados, né? Então, esse é um problema.
Infelizmente, nós não temos previsão, mas nós temos esperança e gostaríamos que todos vocês estivessem lá prestando o próximo concurso para vir compor o nosso quadro. Com certeza. Estamos recebendo bastante pergunta aqui também. A Débora vai fazer a próxima? Sim, vamos fazer aqui uma pergunta do pessoal que mandou do chat, que é a Thaís Franciele. Leide, como é realizada a fiscalização do consumidor final? O produtor que compra as mudas de café para a implantação de uma lavoura é fiscalizado? Isso seria necessário para reduzir o comércio ilegal? Thaís, boa noite. Excelente questionamento e muito importante. Como eu disse no início, né, a legislação ela trouxe essa novidade, que foi o quê? Fiscalização da utilização. Por que isso? Porque o usuário, ele ele é certamente um integrante da cadeia muito importante para barrar a pirataria, os problemas de materiais sem origem, sem procedência, sem nota fiscal, sem identidade, sem qualidade. Porque uma vez que ele adquire um produto que não tem procedência, ele está alimentando esse mercado paralelo, esse mercado ilegal. Então, o usuário, ele pode sim ser fiscalizado, principalmente em relação a esses materiais protegidos e que são produzidos de forma clandestina, fora do sistema. Nós temos feito até uma ação muito pesada todos os anos junto aos usuários e produtores de mudas de morango no sul de Minas, né, que é o maior produtor do Brasil. Aí nós fazemos justamente essa atividade junto aos usuários, porque nós solicitamos a ele a origem da lavoura dele. Qual é a origem do seu material? Onde você adquiriu essas mudas que foram plantadas aqui? Então, se ele tem esse documento, a nota fiscal, no termo de conformidade da muda, ele tem a origem e procedência. Então, ele comprou dentro do mercado legal. Agora, quando ele não tem nada disso, nós conseguimos rastrear e nós vamos voltando dentro da cadeia para tentar rastrear de onde está partindo esse material ilegal. Então, nós temos agido bastante assim em relação a isso, principalmente em ações de denúncia, que é um outro assunto muito importante, que nós pedimos, inclusive, a colaboração de vocês da academia para divulgarem, né? Porque as ações fiscais sob denúncia, elas são muito importantes, elas são apuradas prontamente, elas têm um prazo super específico para serem cumpridas, e é um meio público, né? A ouvidoria do Ministério ela é aberta a qualquer cidadão que, porventura, queira fazer uma denúncia sobre ilegalidade dentro do sistema. Muito boa colocação, e como a Leidiane falou, se vocês, como agrônomos, souberem de alguma atividade, usem realmente a ouvidoria do mapa para fazer as denúncias que realmente são apuradas. É um meio de ajudar na fiscalização e na cadeia produtiva. Vamos ver a próxima pergunta. A Valquíria Ferreira gostaria que você comentasse um pouco sobre os principais erros que os responsáveis técnicos cometem no momento da inscrição dos campos de sementes. Muito obrigada pela participação, Valquíria. Muito obrigada, Valquíria, pela participação, né, pela pergunta. Um outro ponto muito bacana da gente discutir aqui, principalmente até para nós, né, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Hoje, os campos de produção de sementes, eles são todos inscritos no programa online, que é o SIGEF, né, Sistema de Gestão da Fiscalização. É um sistema ótimo, todos os documentos, é tudo cadastrado diretamente pelo produtor no sistema e nos chega diretamente por sistema. Nós analisamos e verificamos a conformidade ou não, né, dos documentos apresentados, se estão todos de acordo com a legislação vigente, e uma vez estando de acordo, o campo é homologado. Se não, o campo entra em pendência. E aí o produtor tem um prazo para responder essa pendência, em torno de 15 dias, e novamente o fiscal vai ter que reanalisar aquele campo. Um dos problemas recorrentes que tem acontecido, e vocês viram, né, nós apresentamos o dado inicial, são mais de 4.000 campos, né, só em Minas Gerais. Então, é muita coisa, e todos são analisados um por um, para serem homologados. Problemas recorrentes são problemas de documentos faltantes,
pessoal manda a inscrição de campo, mas não manda todos os documentos necessários. Problemas com coordenadas dos campos. Geralmente a gente vai averiguar a coordenada do campo, acontece dele estar até em outro país. Então, assim, às vezes são erros grosseiros, mas às vezes são erros menores que ainda assim o campo não é possível de ser localizado. Problemas também no atraso de anexar esses documentos, tais como autorização autorização do detentor do direito de propriedade sobre aquela cultivar, quando a cultivar é protegida. Aí, às vezes, o produtor solicita, né, autorização para multiplicação e faz a inscrição do campo e não envia essa autorização. Então, o campo entra em pendência. E essa questão do campo entrar em pendência, ela é um problema, porque ela gera um resserviço, né? O fiscal, quando ele voltar para reanalisar aquele campo, ele vai ter que fazer tudo de novo, porque nesse intervalo que ele ficou aguardando, né, a solução da pendência, ele já analisou outros 100, 200 campos, ele não se lembra mais daquela análise, então tem que refazer. Então, enquanto um fiscal está refazendo uma análise de inscrição de campo, é um fiscal a menos no campo, é um fiscal a menos para averiguar problemas de pirataria, é um fiscal a menos para fazer coleta de amostra, para averiguar a conformidade de produto. Então, isso é importante que o RT se atente a isso, né? Mande a documentação correta já. É tudo tão explicado, esmiuçado ali naqueles formulários, né? É só mandar naquela sequência, daquela forma, os documentos necessários. E não pensem, né? Porque às vezes, muitas vezes, alguns fiscalizados pensam assim, eles nem olham aqueles documentos, né? Entra lá no sistema, só vai lá e homologa de uma vez, né? Não se engane, são todos muito bem analisados, né? Nós temos feito um trabalho muito bem feito, os nossos colegas que fazem, principalmente essa atividade, nós temos em Lavras, né, a doutora Fernanda, que é responsável pela homologação dos campos de grandes culturas de Minas Gerais, tem feito um trabalho brilhante e muito minucioso, então, é muito problemático ter que refazer todo esse trabalho. Imagina ter que reanalisar 30% dessa quantidade de campos toda safra. É verdade, Leidiane, como você falou, a hora do preenchimento no site do CIGEF é fundamental para poupar o tanto tempo da pessoa que está cadastrando como do auditor. Exatamente. A gente vai para a próxima pergunta, então, e o pessoal que está perguntando ainda sobre carreira, a gente vai finalizar um pouco esse assunto de fiscalização, né, para não ficar uma coisa perdida e desconexa, e aí depois a Lidiane, a gente até tinha conversado com ela antes, ela está disponível a falar sobre carreira, concurso, essas coisas, então, vamos deixar isso para o final, tá, pessoal? Mas podem mandar, não é que a gente não está colocando a pergunta na tela, que a gente separou para o final mesmo, tá? Então, uma pergunta aqui do Vinícius Reis: como é a comunicação entre os auditores de um estado para o outro? A fiscalização é a mesma? Pois alguns produtores que produzem campos de sementes em estados diferentes relatam que há uma diferença. Um questionamento muito bom. Vinícius, boa noite, muito obrigada pela pergunta. Hoje, gente, a equipe das sementes e mudas no país é uma equipe muito engajada. Todos se conhecem, a coordenação tem feito um trabalho brilhante, né, na pessoa da doutora Virginia Carp, em Brasília, agregou muito a equipe dos diferentes estados, nós temos trabalhado todos juntos em sintonia. Claro que cada estado com sua particularidade, né? Os materiais, né, as cultivares que são produzidas no sul não são as mesmas que são produzidas no Nordeste, né, no norte do país, mas, de forma geral, a legislação ela é única, então todos têm que seguir a mesma premissa legal, né, para exercer sua atividade. Infelizmente, essa questão que ele colocou, que às vezes um fiscalizado fala que a conduta é diferente em relação a outro estado, às vezes pode acontecer em relação à conduta pessoal do fiscal, mas não em relação ao embasamento legal. Por quê? Porque o embasamento legal é o mesmo. A lei, ela é única, independente da espécie, independente do estado.
Então, ela tem que ser cumprida daquela mesma forma. O que pode mudar é a postura do agente fiscal, mas não que os meios legais eles mudem, não que a averiguação dos aspectos legais seja diferente. Isso não pode ser. Se de alguma forma isso acontecer, o fiscalizado ele tem todo o direito de procurar os seus direitos legais, porque isso não deve ocorrer. A lei é única, ela tem que ser praticada, né, e cumprida igualmente, independente do Estado. Sim, e lembrando mais uma vez, a Leidiane já tinha comentado isso, a gente já discutiu, a legislação está disponível, então, né, qualquer pessoa tem esse acesso, vê lá se tem alguma... E nós também, né, Débora, vale frisar isso, mais uma vez, eu gosto sempre de falar isso muito, nós somos agentes públicos, nós trabalhamos para a sociedade, então, assim, não há que se falar, né, em falta de conhecimento, de informação, porque nós estamos disponíveis para isso, né, seja por e-mail, seja por telefone, pessoalmente nas nossas unidades, nós estamos à disposição para esclarecimento sobre a legislação, né, como, o que a legislação preconiza, e o que, às vezes, traz para nós até um altruísmo, porque é tão bom trazer as pessoas para o sistema, a gente quer trazer os envolvidos para o sistema, nós não queremos tirar as pessoas do sistema. Então, se precisam de informação, né, se não estão entendendo um termo específico da legislação, nós trabalhamos para resolver. Então, nós vamos atender, nós vamos responder, nós podemos enviar um formulário, podemos esclarecer um procedimento que seja feito, né? Nós não damos assessoria, mas é nossa missão esclarecer os aspectos da legislação. Sim, sim. Isso realmente funciona, pessoal. Eu não sei se alguém aqui já precisou desse serviço, mas eu particularmente já precisei em questão de dúvida mesmo na faculdade e eu consegui. Foi super simples. Eu pensei que era algo impossível, né? A gente ter um contato assim direto com o auditor. E eles respondem com uma clareza que às vezes é uma dúvida tão grande e vocês realmente conseguem esclarecer muito bem isso. Então, igual a Ediane já propôs aí, sintam-se à vontade a perguntar para ela dúvidas, porque é normal ter dúvidas de legislação, né, Ediane? Não é todo mundo que tem uma interpretação legal e tal. Então, isso aí é muito legal. A Leidiane, mais uma vez, tendo a prontidão aí. E, Leidiane, as perguntas só tá subindo aqui. Pode mandar, Débora. Lembrando... Então, Ana, você tá com a próxima aí, né, Ana? Eu só queria lembrar que eu acho que muita gente não sabe, né, Leidiane? Na UFLA mesmo tem uma regional lá no campus histórico. Naturalmente, agora nesse período tá um pouco restrito, mas lá tem auditores fiscais que podem tirar todas as dúvidas. Claro, foi bom você tocar nesse assunto, Ana, né? A nossa unidade regional de Lavras, nós ficamos dentro do campus histórico da UFLA, né? Eu falo assim, nós estamos integrados à comunidade acadêmica, estamos abertos aos produtores, né? Todo o tempo, nós estamos com uma limitação de atendimento ao público direto nessa pandemia, mas nós ainda temos 3 auditores que estão em trabalho presencial lá, estão lá todos os dias, né, o nosso horário de funcionamento é das 8 às 12 e de 14 às 18 horas, além dos outros canais para atendimento. E na unidade, hoje a nossa unidade é uma das mais bem, que está mais bem equipada em recurso humano, né? Graças a Deus, nós somos hoje 12 auditores fiscais federais agropecuários na unidade de Lavras, mais 3 agentes e um administrativo. Nós temos 3 auditores na área de sementes e mudas, um na área de fertilizantes, corretivos e inoculantes, um na classificação vegetal e bebidas, 2 que trabalham com laticínios, ovos e carnes, alimentação animal, um auditor, defesa vegetal agropecuária, um auditor, emendas parlamentares, né, e atendimento de uma forma geral, assistências ao produtor com relação aos programas de governo, 2 auditores, e produtos veterinários, como vacina, cadastro de reprodutores bovinos, de sêmen, mais um auditor. Então, nós temos uma equipe brilhante atuando ali na regional e nós estamos à disposição de vocês.
Realmente uma equipe completa. Então, quem um dia quiser visitar lá no campus histórico da UFLA. Isso mesmo, faz a nossa campanha, Aninha. E nós, inclusive, ofertamos estágio para os interessados. Eu recomendo, eu mesma fui e aprendi muito, e foi o que me despertou interesse até na área de legislação. Então, vamos seguir para a próxima pergunta. O Nilson Guimarães, boa noite, Nilson. Muito obrigada pela participação. Leide, é um prazer te ouvir falar com tamanha propriedade e clareza. Gostaria de saber um pouco sobre os requisitos e ações fiscais para a exportação de sementes a partir do Brasil para outros países. César, boa noite, é um prazer você estar presente na live, né? Para quem não sabe, o Nilson é nosso colega, auditor fiscal. Hoje ele é adido agrícola. A questão da adidância, é até importante fazermos um parêntese aqui, né? Uma outra atividade, né, que o auditor fiscal federal agropecuário tem desempenhado com maestria, que é essa relação internacional, né, do agronegócio brasileiro em outros países. O adido agrícola, ele trabalha, né, junto à embaixada brasileira no outro país. O César, hoje, ele está no Marrocos, exercendo uma atividade brilhante, trazendo muitos bons frutos para o Brasil, né, novos acordos comerciais, colocando os nossos produtos lá fora, né, que é um dos objetivos do nosso agronegócio, é levar os nossos produtos para o mundo, porque se nós temos competência e capacidade de produzir mais e mais para nós e para o mundo, é isso que nós temos que fazer. E em relação à exportação, nós temos, né, uma norma específica. E hoje nós temos, César, várias empresas que têm feito esse canal, às vezes eles só produzem aqui com o único objetivo de reexportar o material, tem uma normativa específica para esse fim, e geralmente, no caso da exportação, um dos principais requisitos que devem ser atendidos é do país de destino. Muitas vezes nós somos procurados até na unidade, né, por estudantes que querem exportar algum material, mandar para outro país, até com fins de pesquisa. Então, o primeiro ponto a ser notado é exatamente isso. Qual é o requisito do país de destino para poder mandar esse material? Então, uma vez tendo esse conhecimento, né, é montado um processo para isso e para poder mandar o produto para fora. Temos uma normativa específica que trata só desses procedimentos, né, do comércio internacional. E muitas vezes é necessário, né, ver os acordos internacionais, né, porque muitas vezes há uma facilitação dependendo do acordo que existe entre o país importador e o país exportador. Mas é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigada pelo esclarecimento, Leidiane. Vou passar a próxima pergunta para a Débora, e lembrando, continuem a perguntar, que eu acho que a gente já está quase no fim. Deem like na nossa live, se inscrevam no canal, e tem pessoas perguntando, a live vai ficar salva sim, para quem quiser passar para os colegas assistirem depois. Sim, sim. Então, vamos para a próxima pergunta, né, que é da Joyce. Boa noite, Leidiane. Obrigada pela disponibilidade. Existem diferenças na fiscalização entre as culturas? Boa noite, Joyce. Obrigada pela pergunta, né? Como eu disse anteriormente, a legislação ela é única, mas nós temos as normativas específicas, muitas vezes com publicações de padrões específicos para a cultura. Então, assim, cada cultura tem um padrão específico, né? O padrão de milho é um, o padrão de soja é outro, o padrão para semente de café é um, para muda de café é outro. Então, quando há uma normativa com padrão específico, além da legislação geral, nós seguimos aquela norma específica para averiguar a conformidade ou não, principalmente, né, em relação aos aspectos de qualidade de sementes. Então, se há um padrão específico, ele deve ser seguido. Então, nós nos baseamos justamente nesses padrões publicados. Agora, quando não há um padrão específico para aquela cultura, nós nos embasamos na normativa geral, que é na lei, no decreto e na instrução normativa número 9 de 2005 para sementes, ou na instrução normativa número 24 de 2005 para mudas,
que são as duas instruções gerais, né, que é como um guarda-chuvão para aquelas culturas que não têm um padrão específico. Espero que tenha esclarecido a sua dúvida, Joyce. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. A Isadora gostaria de saber qual a diferença de inspeção e fiscalização. Pode ser termos que confundem um pouco aí na hora de falar. Boa noite, Joyce. Obrigada pelo questionamento. Às vezes confunde mesmo, e às vezes nós usamos as duas terminologias querendo se referir à mesma coisa. Mas a fiscalização, ela se refere à fiscalização no todo, né, no geral, à atividade de fiscalização. Dentro das sementes e mudas, quando nós falamos em inspeção, nós nos referimos à inspeção de campos de produção. É quando você faz aquele caminhamento, ele é específico para cada cultura, se faz a amostragem, né, para ver a ocorrência de plantas atípicas dentro de um campo de produção. Então, na área de sementes e mudas, é essa diferenciação. Fiscalização, a atividade como um todo. Inspeção, a atividade de inspecionar aquele objeto em si. Nos casos, por exemplo, um campo, um viveiro. E só que na área animal, por exemplo, né, quando se trata de carnes, frigoríficos, se faz, né, inspeção animal. Então, aí dentro da área deles, eles usam essa terminologia de uma forma mais diferenciada. Ótimo. Então, acho que de fiscalização a gente já falou bastante, né? Leidiane, você poderia falar um pouquinho sobre carreiras para a gente? Claro, vamos só então, né, porque como a gente está falando da fiscalização, é importante que a gente fale, né, onde que o fiscal federal agropecuário atua, quais as outras áreas, como eu citei como exemplo, né, da nossa equipe na Ultra de Lavras, né, é uma equipe bastante diversificada, cada um numa área específica, então o fiscal, ele age em várias etapas do processo produtivo, né, seja na parte de insumos, que nós temos, né, sementes, corretivos, fertilizantes, agrotóxicos, inoculantes, no controle e erradicação de pragas e doenças, então nós falamos, né, a parte de defesa fitossanitária, que é importantíssima, né, os acordos internacionais são quase todos baseados em defesa, né, em problemas fitossanitários, controle e inspeção de produtos de carne, derivados e laticínios, que são onde os médicos veterinários atuam, na fiscalização de bebidas e derivados da uva e do vinho, então bebidas também são fiscalizadas, além de prestação de serviços de aviação agrícola, certificação de produtos agropecuários, e nós temos ainda, né, no corpo de auditores fiscais federais agropecuários, além de agrônomos e veterinários, nós temos os zootecnistas, que muitas vezes trabalham na área animal, né, com inspeção de multiplicação animal, sêmen, embriões, questão de ovos férteis, agroindústria, batedores, frigoríficos, alimentação animal, então tudo isso o zootecnista, auditor, ele trabalha. A questão no trabalho nos portos, aeroportos e postos de fronteira, né, sempre há um posto do Ministério da Agricultura, que é onde há a vigilância agropecuária internacional, né, que se verifica a entrada e saída de produtos do país, justamente para fazer a defesa agropecuária nacional. E além disso tudo, quando a gente pensa no macro agronegócio brasileiro, nós temos essa ação dos auditores nas missões internacionais, que são nos mais diversos nichos, e um de grande importância, né, e de extrema visibilidade que tem acontecido hoje, não só dentro do mapa, mas no Brasil como um todo, e internacionalmente, é a questão do adido agrícola, que hoje nós temos adidos agrícolas em vários países do mundo, com uma perspectiva de que se aumente cada vez mais. Nós temos adidos em Bruxelas, no Marrocos, que é o César, como eu citei, Buenos Aires, Genebra, Moscou, Pequim, em Tóquio, Washington. Então, a nossa carreira é muito importante e ela abrange toda a cadeia do agronegócio nacional.
Muito boa colocação, Leidiane. O papel do auditor fiscal e do Ministério da Agricultura no Brasil é fundamental, e infelizmente eu acho que muitas pessoas desconhecem realmente que o mapa está por trás de toda a fiscalização e de toda a legalização dessas atividades. Como você falou, é uma atividade de extrema importância até na questão dos adidos agrícolas, que fazem a internacionalização do Brasil, né? Exatamente. E dessa mesma forma, eu acho que é tão bacana vocês da academia, né, conhecerem essa gama de atividades, porque muitas vezes o profissional, né, seja ele agrônomo, veterinário, zootecnista, farmacêutico ou químico, ele não ele fala assim, eu gostaria de entrar no Ministério da Agricultura, né, nesse concurso, mas eu não me dou muito bem, não sou tão afim com a área de sementes, por exemplo, mas tem todas essas outras áreas em que ele pode atuar, né? E além dessas, nós ainda temos as atividades que são mais essencialmente burocráticas, que muitas vezes os profissionais não têm perfil para campo, mas ele é excelente para tratar políticas, né, agrícolas dentro do Ministério da Agricultura, políticas internacionais, relações internacionais, isso tudo está contemplado dentro da nossa carreira. Sim, além dos laboratórios, né? Não, o laboratório sustenta toda a atividade da fiscalização no país, seja na área animal ou na área vegetal. E nós temos um aparato de equipamentos, um aparato, como que eu falo? Uma sustentação dessa atividade laboratorial em algumas unidades dos Lanagros inimaginável. É como o primeiro mundo, são equipamentos de última geração, e o pessoal desenvolve um trabalho brilhante. Nós temos, inclusive, em Pedro Leopoldo, o pessoal trabalha com patógenos seríssimos, né, de tuberculose, e tem um laboratório apropriado para trabalhar com esses materiais. É é uma estrutura realmente muito tecnificada, e tem que ser, né, porque o setor precisa disso para complementar o trabalho dos auditores. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta. O Felipe Vilela, boa noite, Felipe, muito obrigada pela sua participação. Ele está te dando boa noite, doutora, muito bom ouvir você falar. O MAPA tem uma grande agenda e programa de eventos e treinamentos sobre lei de sementes para produtores e responsáveis técnicos. Como que está a agenda de eventos do MAPA? Então, Felipe, boa noite, muito obrigada pelo questionamento, obrigada por sua presença. O Ministério, de uma forma geral, né, ele não faz treinamentos, assim, programados para responsáveis técnicos. O que tem acontecido ultimamente, que as comissões de sementes e mudas dos diversos estados, né, na nossa área especificamente, têm atuado muito ativamente ofertando esses treinamentos aos RTs. Minas Gerais tem, inclusive, sido um exemplo nesse segmento, né? O LASO de Belo Horizonte, né, que é o Laboratório Oficial de Análise de Sementes, ofertou cursos brilhantes nos últimos anos, né, para treinamentos de RTs de laboratório. A nossa comissão fez treinamentos para os RTs de sementes, para RTs que trabalham na área de mudas, para RTs em forrageiras ou em grandes culturas. Então, esses treinamentos têm acontecido muito vinculados às comissões de sementes e mudas. Mas o MAPA em si, né, por exemplo, a nossa coordenação, ela não tem um programa de treinamento efetivo para isso. Mas eu conheço na nossa área que as comissões têm sido muito ativas e sei também que na área animal, muitos agentes e muitos serviços têm feito esses treinamentos justamente para sempre melhorar o sistema, levando conhecimento. Inclusive, vários colegas da nossa unidade, né, que são médicos veterinários, participam desses treinamentos junto a RTs. Realmente o MAPA se mostra muito ativo no treinamento de responsáveis técnicos, o NECEM, inclusive, já até auxiliou em alguns, e a gente teria um, né, mas devido à pandemia, a gente teve Adiamos, né, porque só adiamos. Adiamos, então, assim que tudo acalmar,
a gente começa a divulgar e pode ser que tenha em breve mais um treinamento aí. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Uma pergunta da professora Edila. Boa noite, professora. Boa noite, Leidiane. Sua competência é inquestionável. Ela gostaria de saber quais as técnicas utilizadas pelo MAPA nos processos de fiscalização visando a certificação da identidade genética de cultivares. Boa noite, Edila. É um prazer receber sua pergunta e saber que você está presente. Tenho um carinho imenso, né? Abro um parênteses aqui para todos, né? Pela professora Edila, que foi minha orientadora, como também por todos os outros professores do setor, que eu tive o privilégio de conhecer e de passar pela orientação, mas tenho um carinho especial por você. A questão da fiscalização, né, e na certificação da identidade genética, quando a gente fala, né, em tecnologia, em coisa nova, em progresso, e que às vezes, né, é necessário realmente, né, a atualização da legislação e dos aspectos legais, a gente bate muito nessa questão aí, porque, infelizmente, hoje a legislação, né, ela não acompanha o progresso, né, há essa perspectiva, né, que se melhore, que faça atualização, que venha, né, um decreto novo, uma instrução nova, mas a gente não consegue acompanhar a tecnologia, isso é uma realidade. Hoje tem se melhorado, né, utilizado alguns laboratórios que são credenciados e que podem prestar esse serviço com o uso, né, de técnicas moleculares, né, marcadores genéticos para identificação de materiais, mas, e hoje, em Pedro Leopoldo, né, temos um laboratório que faz o PCR em tempo real, para poder identificar materiais, para identificar contaminantes, nós temos utilizado, mas, assim, legalmente estabelecido na legislação, isso não é previsto, não tem essa previsibilidade ainda. Mas, quem sabe, né, seja uma perspectiva para uma mudança, uma atualização no futuro. Mas, legalmente, isso não está estabelecido que assim seja feito. Nós passamos até por algumas dificuldades recentes, até nessa questão de fazer essa identificação genética de materiais protegidos de morango no sul de Minas, que a gente tem se deparado muito com essa situação. Coletamos, né, foram coletados alguns materiais pelo setor de proteção de cultivares do Ministério para ver se fazia a identificação genética desses materiais, mas ele teve que ser feito por um laboratório credenciado, né, não dentro do próprio Ministério. Perfeito, eu espero que tenha sanado a dúvida da professora. Leidiane, eu queria saber se você tem mais alguma colocação a fazer, que a gente já está finalizando. Que ótimo, Ana, participar, né, desse evento com vocês, né, podemos conversar sobre isso. Se tiver qualquer mais questionamento, vocês podem me enviar, pode mandar para o meu e-mail, pode ir até a nossa unidade, nós estamos prontamente lá receptivos a isso. O que a gente não souber conversar, falar, nós vamos procurar com os colegas, que nós temos colegas das mais diversas áreas, com uma profícua capacidade de responder os mais diversos questionamentos. E, assim, eu gostaria de deixar como mensagem final para todo mundo que a fiscalização, ela é um sustentáculo de todo o sistema, ela é parte do sistema, e não como um agente punitivo. Não é esse o nosso objetivo, pelo contrário, nosso objetivo é que tudo seja 100% conforme, né? Seria o mundo perfeito, o mundo ideal, que o sistema estivesse 100% conforme para todos os agentes envolvidos, né? Vez ou outra, infelizmente, quando se detecta uma não conformidade, é necessário, né, a punição nos moldes da lei, estabelecidos na lei. Mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é que todos estejam no sistema, que todos trabalhem de acordo com o que está previsto na legislação. E a gente quer contribuir ao máximo para que isso aconteça. Então, né, nos vejam como aliados no sistema, e não como aquele que quer punir, que quer apontar o erro. Não é isso. Pelo contrário, nós queremos que todos estejam envolvidos de forma adequada e correta. Então, nós estamos na unidade de Lavras à disposição de vocês, né, para o que precisarem. Agradeço mais uma vez à universidade, ao Núcleo de Estudo em Sementes, agradeço os professores, né, que
são meus amigos de coração, aos novos professores do setor, né, que estão ingressando, professora Heloísa, professora Raquel, professor Everson, nós já estamos fazendo uma parceria muito bacana, estamos integrados, queremos sempre vocês junto conosco, né, nas nossas atividades, e da mesma forma estamos à disposição, né, para o que precisarem. Conte sempre conosco, e mais uma vez convidamos os estudantes, né, a conhecerem mais da carreira do auditor fiscal. Tem o site da ANFA Sindical, que é o nosso sindical nacional, que tem muitas informações sobre a carreira, sobre a atividade. E o que precisarem, se quiserem bater um papo, tirar dúvida, falar, Leidiane, como que você fiscaliza? Como que tem que ir? O que tem que pôr um sapato? Como que põe aquele sapato? É uma camisa diferente de fiscalizar? Como que é esse serviço? Passa lá no Ministério que a gente está à disposição. Viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria deixar mais um esclarecimento. As perguntas que não deu para a gente responder na live, eu vou passar para a Leidiane e a gente vai tentar respondê-las ainda essa semana, se der, viu? Muito obrigada pela participação de todos. Eu queria chamar o Vinícius para dar mais uns recados antes da gente finalizar. Então, boa noite, pessoal. Grande explanação da doutora Leidiane, falando sobre um pouco da profissão de auditor fiscal. Mas queria pegar um tempinho de vocês para a gente anunciar, novamente, já anunciei na live passada, que vai ter um evento muito legal. Vai ser uma sessão dentro do Congresso Brasileiro de Sementes, que vai acontecer do dia 29 de março a dia 1º de abril de 2021. Vai ser um congresso diferente, eu já deixo essa deixa para vocês, vai ter muita tecnologia, vai ter muita novidade. Então esse projeto é um projeto da Corteva, da série de Quant Science Symposia, que pega vários estudantes de várias universidades para fazer um evento, uma sessão no congresso voltado para os estudantes das universidades. E dentre as universidades escolhidas, estamos nós da UFLA, temos a UDESC, a UEL, a UEM, a UFC, a UFMT, o UFPEL, o UFPR, o UFV, o Unesp e Exalc. Então, gente, esse evento vai ser para a gente quebrar essa barreira um pouco existente entre a academia e o mercado de trabalho. E a gente está trazendo uma face inovadora, uma face de nova geração, uma face digital, tecnológica, através do fomento do empreendedorismo e do network. Então, eu acredito que vocês aceitem esse desafio. Vai ser muito legal, todos têm que participar do Congresso Brasileiro de Sementes, que tem muitas informações por aí, e vai ser uma experiência única. Então, estamos trabalhando com muita dedicação para proporcionar essa experiência a todas as pessoas que participarem desse evento. E, continuando, a gente não parou com as nossas lives ainda. Semana que vem, já temos a nossa live confirmada, com o Dr. José de Barros França Neto. Todo mundo já conhece. Então, marquem aí na sua agenda, 15 de julho, às 19 horas. Ele vai trazer para a gente como tema Nova Era de Produção de Sementes de Soja, Desafio e Novas Ferramentas. Então, não percam essa live que vai vir muita inovação por aí. Então, agradeço a todos que participaram dessa live e queria chamar novamente a Leidiane para agradecer sobre sua disponibilidade de tempo e deixar o nosso convite aberto para futuros eventos com o NECEM. Muito obrigado, Leidiane. Muito obrigado, Ana Reale. Eu que agradeço, Vinícius. Parabéns. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que têm feito, viu? Frente ao NECEM. É brilhante para a universidade, para a sociedade como um todo. Nós estamos sempre à disposição de vocês, viu? Um abraço carinhoso e de muita verdade para vocês. Para você, viu, Aninha? Toda boa sorte, minha ex-estagiária brilhante. Muito obrigada, Leidiane, pelo carinho. Eu queria agradecer também a Débora, que teve que sair por um probleminha, mas ela estava aqui ajudando a gente na mediação dessa palestra. Agradecer novamente a Leidiane pela excelente palestra, por toda a informação, e o Vinícius também. E muito obrigada, convidar vocês para assistirem na próxima semana a nossa próxima live. Muito obrigada pela audiência. Não se esqueçam de inscrever no canal e deixar o like. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Até, um beijo. Boa noite, gente. Boa noite.